Olá, meus irmãos queridos, uma boa tarde a todos vocês, um feliz sábado. É o que realmente eu desejo, que vocês tenham um ótimo e abençoado sábado. Tá? Muito bem, vamos estudar a nossa lição, né? Sábado à tarde. A nossa lição tem como título Aliança Eterna. Né? Que aliança é essa que Deus fez com Abraão, meus queridos? É a base do nosso estudo durante toda essa semana. Deus fez uma aliança com Abraão, né? E o verso para memorizarmos, né, em Gênesis, no capítulo 17, o verso 7, o teor desta aliança, disse Deus assim: olha, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ou seja, Deus estava dizendo assim a Abraão: eu te tirei lá da terra dos seus parentes, né? E te trouxe aqui para esta terra, né? Onde eu falei com você que você deveria sair do meio dos seus parentes, né? Que já estava contaminados com o paganismo, né? E então eu quero estabelecer uma aliança com você. A minha aliança é esta: eu quero formar de você uma descendência, né? Uma grande nação, e eu serei o seu Deus, serei o Deus dos seus descendentes, né? De Isaac, de Jacó, e no decurso das suas gerações eu continuarei sendo o seu Deus, tá? O Deus deles. Que promessa linda, meus queridos, que aliança maravilhosa, não é? Deus estava dizendo assim a Abraão: assim como a minha aliança com você, eu estarei também, né, sendo, além do Deus seu, o Deus dos seus descendentes no decurso, né, da sua geração. Eu continuarei sendo o Deus de vocês. Tá? E a minha aliança é uma aliança perpétua, né? É uma aliança eterna. Da minha parte, Abraão, disse Deus, eu estarei sempre com vocês, serei sempre o Deus de vocês. Eu nunca voltarei atrás. Tá? Meus queridos, em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, ali nós temos uma mensagem dada por Deus para que esta mensagem fosse anunciada por todo mundo. Que mensagem é essa? Né? João, na sua visão, ele disse assim: olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Isso aí, o verso 6 do capítulo 14. Que evangelho é isso? Quem é esse anjo? Esse anjo, meus queridos, são os chamados por Deus, a igreja de Deus nesta terra, com a sua pressa, deve ter pressa, urgência, para levar esta mensagem, esse evangelho que é um evangelho eterno. A mesma promessa que Deus fez com Abraão, dizendo que a sua aliança era uma aliança perpétua, uma aliança eterna, e esse evangelho, tá, que deve ser levado para todo mundo, pregado a todo mundo, em toda a terra, nação, tribo, língua e povo, é exatamente o teor daquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Tá? Uma mensagem que era eterna. Que mensagem é essa? A mensagem da graça, a mensagem de um Cristo Messias que viria, a mensagem de um Cristo que deveria morrer para pagar o preço dos meus e dos seus pecados,
a mensagem de um Cristo ressurreto, tá? A mensagem de um Cristo que vai voltar. Essa é a mensagem eterna que Deus estava formando aquela aliança com Abraão, e agora conosco também, que somos espiritualmente descendentes de Abraão, né? Pela fé, nós temos aceitado esta mensagem, e esta mensagem deve ser levada e pregada em todo o mundo. Tá? Esse Evangelho eterno, tá? No sentido de que sempre existiu, sempre esteve lá, sempre foi prometido. Que Evangelho é este? O Evangelho que, antes que o mundo fosse pregado, fosse criado, desculpa a expressão, né? Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia formado o projeto da redenção. Deus já havia prometido Cristo Jesus como Messias, que deveria vir e resolver o problema do pecado, morrendo em uma cruz, pagando o preço por cada um de nós. Um evangelho que já existia. Um evangelho que foi então, ali naquela aliança, mostrado por Deus para Abraão. Um evangelho que é eterno. O evangelho que deve ser pregado em todas as eras, em todos os tempos. Um evangelho que até que Jesus venha, ele deve ser pregado e anunciado em todo o mundo. Portanto, não é de admirar que nós temos em outras passagens bíblicas também, da Bíblia, falando desta aliança eterna. Tá? Porque a essência do Evangelho é aliança. Aquela aliança que Deus estava fazendo com Abraão e com a sua descendência era exatamente esse Evangelho de um Cristo que viria, um Cristo que morreria, um Cristo que ressuscitaria e o Cristo que retornaria em poder e glória. E esta semana nós vamos estudar sobre este maravilhoso e importante assunto, falando sobre a importância desta aliança. Meus queridos, Cristo cumpriu a sua aliança. Ele veio, morreu por mim, morreu por você, e ressuscitou. Foi para o céu, é o nosso intercessor diante do Pai, nosso advogado, o nosso sumo sacerdote. Jesus voltará. Jesus virá. Essa é a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez comigo e com você. Jesus cumpriu a sua promessa e cumprirá na sua volta, no seu segundo retorno. Nós, meus queridos, pelo poder do Espírito Santo, precisamos cumprir com a nossa parte também na aliança. A nossa parte na aliança é reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, aceitá-lo como nosso Salvador e amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, entregando a nossa vida para ser guiada, conduzida por Deus. Essa é a nossa parte na aliança. A palavra de Deus disse assim, olha, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Quando você encontra com Jesus, quando você abraça a oferta do perdão de Cristo, você é imediatamente perdoado, justificado. E Jesus transforma o seu coração, transforma a sua vida. E agora, não dá para deixarmos de amar esse Cristo maravilhoso que tanto fez, entregando a sua vida por cada um de nós. E amar a Cristo é guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, aceitá-lo como nosso Salvador.
aceitá-lo como nosso Senhor. Essa é a nossa parte na aliança. Tá? E desta maneira, não dá para ficarmos calados. Vamos também levar este evangelho, esta mensagem, para outros irmãos, para outras pessoas que ainda não têm o conhecimento, o privilégio de ser perdoado, regenerado, salvo, liberto por Cristo Jesus. Esta é a mensagem eterna que nós precisamos levar ao conhecimento de todos e em todo o mundo. Que Deus te abençoe. Que realmente você tenha uma ótima e maravilhosa semana. E se Deus quiser, na nossa Sala da Esperança, aqui estudamos a nossa lição, nós vamos esta semana espiritualmente enriquecer com conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso de podermos meditarmos e estudarmos a Tua Palavra e podemos entender, querido Pai, que a aliança que o Senhor fez conosco por meio do Teu servo Abraão, nosso pai da fé, o Senhor cumpriu, vindo e morrendo por cada um de nós. E agora, Pai querido, ajude-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, nossa alma e entendimento. Senhor Deus, amar acima de todas as coisas. Obrigado pelo bom dia. Fique conosco no restante desse dia, em toda a semana. Em nome de Jesus oramos. Amém.